recapitular que nós estamos gravando o áudio para a rádio para outra turma, né? A Rádio Luiz Gama, outra turma de outra faculdade, então vamos fazer rapidinho. O áudio está sendo gravado e o vídeo por aqui. Então, muito bom dia a todos, penal 3, dosimetria da pena, fazer uma recapitulação rápida aí, certo? Que é a aplicação da pena, a partir do artigo 59, nós temos 3 fases. A aplicação da pena ela é trifásica. A primeira fase é a pena base, certo? Então, após uma decisão judicial, seja de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, lá o que seja, esteja em colegiado, que são os desembargadores, os ministros do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, os desembargadores nos tribunais estaduais, seja o juiz de primeiro grau, seja no júri, seja em outro julgamento, você tem uma decisão judicial que, ao final do processo, dá uma dosimetria da pena. Primeiro se sabe se ele é culpado ou se é inocente, certo? Se é condenado ou se é absolvido, e depois você tem a dosimetria da pena. Na dosimetria da pena, você vai colocar nessas 3 fases. Primeira fase, a partir do artigo 59, a pena base. Depois, na segunda fase, atenuantes e agravantes. E na terceira fase, causas de aumento e diminuição de pena. Feito isso, você tem a pena, que deverá ser cumprida, certinho? Então, a partir daí, esse processo que está no artigo 59 em diante, inicia-se no artigo 59, ele se chama dosimetria da pena. No Brasil, ela é feita pelo juiz togado exclusivamente. No júri, os jurados julgam e o juiz togado é que faz a dosimetria da pena. Nos Estados Unidos, já citei o caso de Emily Rose, em que, ao final, são 12 jurados dos Estados Unidos, um fica como porta-voz, falou que o padre Marp, né, no caso do que ele fazia o exorcismo de Emily Rose, ele foi considerado culpado. Aí a juíza bateu o martelo, mas eles pediram a recomendação de que ele não fosse apenado, porque ele já tinha sofrido o suficiente pelo ato que ele tinha feito. A promotoria reclamou, mas a juíza acabou aceitando. Então você note que nos Estados Unidos tem uma mitigação. O próprio jurado pode fazer também a decisão. No tribunal, o tribunal ele faz a revisão, o Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, da revisão da dosimetria da pena feita nas instâncias anteriores, inferiores, como, por exemplo, a dosimetria da pena feita pelo juiz de um júri ou de um crime de tráfico de drogas, ela é revista no Tribunal de Justiça pelo colegiado, depois pode ser revista pelo Superior Tribunal de Justiça. Caso recente foi a decisão de Lula, em que os advogados questionaram a dosimetria da pena e ela foi modificada, foi diminuída, salvo engano, no Superior Tribunal de Justiça, caso real no Brasil. Então, a importância da dosimetria da pena para a advocacia, a importância da dosimetria da pena para o exame da OAB, certinho? O conceito de dosimetria da pena é o método judicial de discricionariedade juridicamente vinculada, visando a suficiência para a prevenção e reprovação da infração penal. A questão é que nós temos um método judicial para dosar a pena, mas que tem a discricionariedade juridicamente vinculada, é a doutrinação moderna do professor Guilherme Souza Nutti. Então, a gente tem que perguntar o seguinte, no caso, nós vamos fazer uma comparação com o direito administrativo. No direito administrativo, você tem um ato administrativo plenamente vinculado, por exemplo, a cobrança de tributos, é um ato administrativo plenamente vinculado à lei, ele não pode sair da lei. Você não pode ter, como no poder discricionário, você tem oportunidade, necessidade e conveniência. Um prefeito pode construir um metrô de superfície ou subterrâneo, necessidade, oportunidade e conveniência, certo? Ele tem um grau de discricionariedade nos seus atos. Já o juiz, ele tem o livre convencimento motivado. E aí eu pergunto, no livre convencimento motivado do juiz, no livre convencimento motivado do juiz, o juiz pode, nesse livre convencimento motivado, utilizar uma discricionariedade juridicamente vinculada? É a pergunta, a interrogação que se faz, que possivelmente sempre cai em exame da ordem. Queria ver a opinião de vocês para a gente prosseguir. Gente, qual é a opinião de vocês aí, rápida? Quem estava falando? Não sei se foi o Ricardo, quem foi que falou aí, gente?
Falamos também dos policiais, no caso de George Floyd. Então, nos Estados Unidos, você tem uma imunidade qualificada, que significa que todo ato do policial é considerado todo ato do policial, em tese, é uma decisão de jurisprudência, é o common law, então ele é, digamos assim, considerado de boa-fé. Você tem que ele foi condenado, possivelmente não foi condenado, mas será condenado, a perspectiva que seja condenado a crime culposo, no caso de George Floyd, o policial. Então, se ele fizer isso, se ele for considerado isso, ele pega 25 anos, né? Nós temos o conceito de culpabilidade lá, como se fosse uma culpabilidade de segundo grau. Então, foi isso que eu passei para vocês fazerem essas pesquisas. Gente, algum comentário, alguma coisa importante nesse momento, para a gente prosseguir? Deu para entender até aí? Ou ficou alguma dúvida sobre principalmente o ponto polêmico aí, é a discricionariedade juridicamente vinculada. Porque, professor, olha só, veja só, vamos passar a fazer uma comparação com o direito administrativo. Discricionariedade, ela tem um certo grau de vinculação à lei. Um prefeito ele pode construir um metrô de superfície, como pode subterrâneo. Necessidade, oportunidade e conveniência. Mas ele tem fazer uma licitação, tem que ver o menor preço, entendeu? Ele tem um certo grau de vinculação à lei. Mas, na realidade, ele dá maior elasticidade para que a pessoa possa fazer o ato. Na justiça, o juiz tem uma certa elasticidade. Por quê? Porque ele tem um livre convencimento motivado. Agora, eu pergunto a vocês, isso pode ser considerado discricionariedade juridicamente vinculada? Vamos lá, gente, bora. Professor, isso não traria insegurança jurídica? Na realidade, traz total insegurança jurídica. Mas a insegurança jurídica, ela tá expressa hoje, vocês vão ver, vocês vão acompanhar, na subjetividade da dosimetria da pena. Porque quando você não tem critério... É extremamente subjetiva. Porque vocês vão ver a questão de antecedentes, nós vamos começar, a questão de personalidade, a questão de conduta social, a questão de culpabilidade, ela dá uma certa subjetividade, entendeu? E aí entra no livre convencimento do magistrado, adstritas provas. Então, isso gera uma grande insegurança jurídica. Hoje, o nosso sistema de dosimetria da pena, ele é, na minha opinião pessoal, extremamente inseguro para a aplicação da mesma. Mas, também, por outro lado, vou dizer, qual sistema do mundo dá segurança jurídica na aplicação da pena? A aplicação da pena, ela ganha graus de subjetividade. É muito difícil você dar graus de objetividade na dosimetria da pena. E o nosso código coloca, a partir do artigo 59, que vocês já podem ver, os itens que o juiz tem que seguir. Então, ele já dá um certo balizamento, ele já dá um certo fechamento legal. Mas, mesmo assim, ele dá essa abertura para essa chamada pelo professor Guilherme Souza Nunes, que eu gosto muito porque é um jurista de vanguarda, de frente, moderno. Ele utiliza o termo discricionariedade juridicamente vinculada. Então, por isso é que a gente fica realmente pensando aí dessa que você colocou muito bem, Helena, a insegurança. Infelizmente, é a realidade. Gente, ficou alguma dúvida aí sobre isso? Ficou? Eu queria fazer algum comentário com relação a isso. Pode fazer, pode fazer. Porque, assim, a gente, alguns crimes passionais, certo? Tanto a pena pode ser aumentada ou suprimida, certo? Dependendo do que seja levantado, tanto pelo Ministério Público, pelo advogado de defesa. Mas se a questão da estrutura psíquica. Eu sei que o senhor é um psicólogo, certo? E aí a gente vê algumas coisas, como o medo, né, a inferioridade, a rejeição afetiva, que a gente discutiu na semana passada, que ela traz a questão do ciúme, certo? Então, assim, esses fatores, né, nessa discussão que a gente está travando aqui, certo? Ele influencia, assim, um pouco, traz insegurança jurídica, né? Porque a gente tem que ter bastante fundamentado para dar a dosimetria da pena, mas ela traz a segurança jurídica, mas esses fatores são relevantes. Não, sim, com certeza. Você está certo em todos os pontos. Por exemplo, você tem segurança jurídica, a mídia coloca o assunto aí de um crime qualquer em voga,
para você mudar, chegar lá na justiça, numa dosimetria da pena de um crime de repercussão midiática, não vai ser aquela mesma dosimetria da pena do mesmo crime que não tenha repercussão midiática, porque tem uma coisa inconsciente, o ser humano absorve essas informações da mídia de forma inconsciente, e a tendência é que ele pode ser que ele pegue mais pesado naquele crime, né? E aí dá vazão essa questão da dosimetria da pena em sua subjetividade humana, mesmo que não consciente, mas que de forma inconsciente dá vazão ao que a gente está falando aqui agora de George Floyd, dá vazão ao preconceito, entendeu? E aí por aí você vê, se você for analisar a ação policial, que é naquele momento, é instantânea, ela tem aquele preconceito. Se você for para a decisão judicial, ela também pode estar evada, mesmo que ela seja feita com mais vagar, com mais tempo para analisar, ela pode estar evada também de pré-conceito. Pré significa conceito antes de você analisar as coisas como elas são, certo? Vamos prosseguir. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador, anote aí, o juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador, que são os limites mínimos e máximos da pena, né? Entre o mínimo e o máximo da pena, abstratamente fixados. Eles são abstratamente fixados para a pena, certo? Deve eleger o juiz, nesse momento da dosimetria, entre o mínimo e o máximo, abstratamente fixados para cada pena de cada crime, em específico, de per si, ele deve estabelecer o quanto ideal. O quanto ideal. Bom dia, Márcio, aí. O quanto ideal. Vírgula, valendo-se do seu livre convencimento motivado. Abre parênteses. Discricionariedade juridicamente vinculada. Termo criado pelo professor Guilherme de Souza Nussi, reitero. Aí você tem discricionariedade juridicamente vinculada. Bom, trata-se então de fiel aplicação. Trata-se, portanto, olhe bem que vocês devem estudar, porque tudo tem um direito penal constitucional. Trata-se fiel aplicação do princípio constitucional da individualização da pena. Individualização da pena, que é um princípio constitucional. Evitando-se as penas padronizadas, que é algo indevido e inconstitucional. Ponto. Qual outro segmento, qual outro princípio constitucional que a dosimetria da pena se vale, meus amigos? Qual outro? Qual outro? Qual outro princípio? Vamos lá, gente. Qual outro princípio? Começa com a letra C. Com a letra C, bora, gente. A culpabilidade. Perfeito. Bárbara sempre coloca a bola na rede, Bárbara. Culpabilidade. A culpabilidade está atrelada ao princípio da individualização da pena. Bom, gente, vamos lá logo para os itens que constituem a dosimetria da pena nessa primeira fase. O primeiro deles é antecedentes. Bota aí, antecedentes. Por aí, se você quiser navegar em antecedentes, vai dar uma polêmica que não tem tamanho. Antecedentes é o primeiro que você vai ter que ver. Você vai ter que analisar os antecedentes. Certo? E aí, vocês começam a pensar, o que é antecedente? O que pode ser considerado como antecedente? Certo? E aí vamos começar a analisar o que pode ou não ser considerado como antecedente. Certo?
Vamos lá? Vamos lá, antecedentes. No campo penal, tudo que existiu ou aconteceu. É um conceito vago, né? Antes, no campo penal, tudo que existiu ou aconteceu antes do agente praticar o fato criminoso. Antes do agente praticar o fato criminoso, tudo que aconteceu ou existiu no campo penal, em tese, é antecedentes. Melhor dizendo, a vida pregressa em matéria criminal do réu. Ponto de segmento. Antes da reforma de 1984, podia-se dizer que os antecedentes do réu, antes da reforma de 1984, podia-se dizer que os antecedentes do réu tinham abrangência em todo o seu passado. Em todo o seu passado. Desde as condenações porventura existentes, até seu relacionamento na família e no trabalho. Modernamente, vírgula, hoje, né? Vírgula de novo. Os antecedentes ficaram esvaziados. Merecendo sua abrangência a folha de antecedentes. Aí, para quem quiser dar uma pesquisada, é a súmula 444 do STJ. É a súmula 444 do STJ. Certo? Os autores da reforma mencionam que antecedentes não dizem respeito a uma folha penal. Não diz respeito a uma folha penal. E seu conteúdo é bem mais amplo. Devendo-se ter a compreensão da visão abrangente da vida passada do réu. Examinando-se o seu meio de sustento, vírgula, sua dedicação, vírgula, tarefas honestas e assunção de responsabilidades familiares. Isso que nos diz, esse entendimento é dado pelo professor Miguel Reale Júnior, vírgula, René Ariel Dotti, vírgula, Ricardo Antunes Andreucci e Sérgio Marcos de Moraes Pitombo. Então, por aí vocês estão vendo que antecedentes já é uma bronquinha. É uma questão polêmica aqui aí, Susan colocou. Os antecedentes com referência ao registro. Vamos caminhando para a gente ver. Se não houver trânsito em julgado, você não pode utilizar como antecedentes. Você pode deslocar até para outro item, mas não seria antecedentes. Prosseguindo. O significado e a extensão da expressão maus antecedentes. Os antecedentes
são os aspectos passados da vida criminosa do réu. Os aspectos passados da vida criminosa do réu. É a análise do que pode ser incluído nesse contexto. Há duas posições predominantes. Vamos às duas posições predominantes, gente, bora? Duas posições predominantes. A primeira, considera-se tudo o que consta na folha de antecedentes do réu, sem qualquer distinção. Como diz Roberto Lira, os precedentes penais caracterizam a reincidência, mas os processos arquivados ou concluídos com absolvição, sobretudo por falta de provas, os registros policiais, as infrações penais fiscais e disciplinares, podem ser elementos de indicação veemente. E assim também opina o grande jurista. Aí vamos para o direito já internacional. Anota aí o nome dele. CR, C de casa, E de elefante, R de rato, N de navio, I de identificação, 2C de casa, H de Henrique, I de identificação, A de Antônio, R de rato, O de Orlando. Ni Chiaro. O julgador, essa é a primeira corrente que nós estamos estudando, tá? O julgador, porque fato não pode deixar de conhecer e considerar, porque fato não pode deixar de conhecer e considerar, outros processos findos ou em curso, como antecedentes, partes da história do réu. Urge integrar a conduta ao modus vivendi anterior. Ponto de segmento. Extrair a conclusão coerente com o modo de ser do acusado. Evidentemente, com a necessária fundamentação para que se conheça que não ponderou como precedente o que é só antecedente penal. Deu para entender, gente? Segunda corrente. Então, a primeira corrente, resumindo, ela diz que tudo que estiver na folha de antecedentes do réu, sem qualquer distinção, é levado em conta na dosimetria da pena como antecedentes criminais. Tudo. Certo? Segunda corrente. Antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado, que não são aptas a gerar reincidência. Todo mais, em face do princípio da presunção de inocência, não deve ser considerado. Não deve ser considerado. Essa é a segunda corrente. Legal? O restante não deve ser considerado. Antecedentes criminais são, pela segunda corrente, apenas as condenações com trânsito em julgado. E em respeito ao princípio da presunção de inocência, outras não devem ser consideradas como antecedentes, nem colocadas na dosimetria da pena. Aí eu faço uma pergunta para os senhores e senhoras. Se o Supremo liberar o trânsito em julgado a partir de decisão de segundo grau, como fica? Ele não, vou melhorar a pergunta que eu errei. Ele presta atenção, eu não falei tecnicamente correto. Se o Supremo disser que
é considerado condenado a partir do 2º grau, não é? Ele passa a cumprir pena. Mas o conceito de trânsito em julgado continua ainda, no meu modo de ver, nas 4 instâncias. É na última instância que você vai revelar o trânsito em julgado. Aí eu pergunto, ele está cumprindo pena na cadeia, depois da decisão de 2º grau, e aí, por essa segunda corrente, se você quiser aplicar o trânsito em julgado ao pé da letra, não poderá ser considerado antecedente. Com a palavra, Vossa Excelências. Professor, aí tem uma insegurança jurídica, né? Porque, assim... Não interrompendo você, antes de você. Em toda a dosimetria da pena no mundo, inclusive no Brasil, ela é subjetiva, ela é insegurança jurídica. Na realidade, professor, o que acontece aí? Se decidir, o Supremo Tribunal decidir que, em segunda instância, a prisão automática, mas vai ter que mudar uma sequência da lei, porque toda decisão cabe recurso, né? Então, assim, o transitado e julgada, o senhor falou que tem as 4 fases aí do... 3 fases. 3 fases, não, né? Porque... 4 fases que eu falo. Primeiro, juiz de 1º grau, juiz de 2º grau são os tribunais, Tribunal de Justiça, então, e a 4ª, que é a instância constitucional, que muita gente não considera como 4ª, mas eu considero, é o Supremo Tribunal Federal. Você pode recorrer. Que é o guardião da lei, né? Por exemplo, o TSE está julgando agora a chapa de Bolsonaro e Mourão. Se ele for condenado, ele ainda tem um recurso para o Supremo Tribunal Federal, para a 4ª instância. Deu para entender? Ele ainda tem um recurso para a 4ª instância. Então, você tem primeiro caso de STF. Se você continuar, se você seguir a ordem aqui, vamos supor Bahia. 1º grau é a justiça aqui da Bahia, o juiz de 1º grau. Né? Você vai lá, vai ser julgado por ele sozinho. Depois sobe para o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 2ª instância. Depois você pode subir para o Superior Tribunal de Justiça, STJ, 3ª instância. Se houver uma questão constitucional, você pode subir para a 4ª instância, na minha opinião. Muita gente fala em 3 instâncias, mas eu falo em 4ª, que é o Supremo Tribunal Federal. São 4 instâncias de possibilidade de recurso para que haja o trânsito em julgado. Prossiga a sua pergunta. Prossiga. Não, professor, já respondeu. Respondeu? Então, aqui, prosseguindo aqui, alguém mais quer falar? Vamos lá, gente. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Se você não incluir, é só uma pergunta, que me veio aqui à mente agora, assim, espontânea. Se você não incluir uma questão que não foi transitada em julgado, um crime que não foi transitado em julgado, você não inclui no antecedente. Mas nessa fase ainda, que é pena base, você tem a conduta social. Será que você pode jogar para essa conduta social? Uma interrogação. Entendeu? Certo? Porque também é uma situação difícil. Não é justo também que o cara apareça lá com 30 crimes de organização criminosa ligada ao tráfico. 30 crimes. Tem lá a ficha corrida, 30 processos. Você lê o processo e está vendo que realmente ele tem participação, tem provas, tem tudo. Tem um princípio da presunção de inocência. Você não pode jogar em antecedentes. Aí você tem outro que não tem nenhum processo de tráfico de droga, nem nada. Embora possa ser o que no crime se chama de, termo vulgar, chulo, que se chama de tiro surdo. Aí esse outro que não tem processo nenhum, é justo que você possa aplicar a mesma pena para ambos? Então você tem que, na dosimetria da pena, por exemplo, pular dos antecedentes para a conduta social. A conduta social dele é uma conduta que já tem vários processos, com várias testemunhas, embora não possa ser ainda condenado, mas a conduta social de outra pessoa que não tem crime nenhum, não é verdade? Então aí a gente começa a ver o grau de subjetividade que existe
na cabeça do juiz, e quando vocês forem para a prática, vocês vão ver mais ainda, na questão da dosimetria da pena. Diga, minha querida. Só para eu resumir aqui na minha cabeça. Então, assim, a gente está julgando um crime, individualização da pena. A gente está usando, quando o senhor colocou esse exemplo aí de um cara que foi ser julgado por um crime único e outro que já tem uma vida pregressa jurídica. A gente está julgando um crime, certo? Então, a gente vai julgar aquele crime. Certo. A vida pregressa dele entrará nos agravantes, então vai entrar no aumento da diminuição da pena. A vida pregressa dele vai entrar na dosimetria da pena. Isso, na dosimetria da pena. Mas a gente está julgando o crime. A vida... O crime. Isso, mas você está julgando o crime, mas presta atenção. Excelente esse raciocínio de Helena. Você deve se ater àquele crime que está certo. Isso. Porém, você está julgando também o agente de sua periculosidade. Isso, possibilidade de reincidência. Deu para entender? Não, tranquilo, era só para ver se eu estava no caminho correto. Você tem que estar julgando também o agente, a periculosidade social dele, a necessidade de encarceramento de imediato ou poder responder em liberdade, a possibilidade de reiteração, de reincidência, certo? Então, você tem um contexto para julgar aquele crime, mas dentro daquele contexto tem aquele agente, aquela pessoa. Que pessoa é essa? Bom, evidentemente que, vocês vão só anotar aí, a segunda corrente dos antecedentes, né? Da fixação da pena, ela não deve levar em conta inquéritos arquivados, processos com absolvição ou em andamento, entre outros fatores transitórios ou concluídos positivamente para o réu, sem o trânsito em julgado. Se o acusado for absolvido, como pode gerar essa absolvição o aumento de uma pena para um futuro processo? É a pergunta que se faz. Aí a gente estaria julgando uma coisa que já foi julgada. Era esse o meu raciocínio. E se você julgasse antes, e você, por exemplo, você coloca um processo que está em curso, na sua cabeça você aplica uma pena maior, porque o réu tem aquele processo que está em curso, né? Ou aqueles processos. E ele for absolvido de todos os processos, e já estiver cumprindo pena com a dosimetria que você fez. Deu para entender? Raciocínio? Deu para entender? Raciocínio? Não. Eu sei, professor. Obrigada. Deu para entender? O que é que eu faço um caso prático? Não, tranquilo, professor. Se quiser fazer um caso prático, é ótimo, mas eu vou entender. João, ele tinha 5 processos em curso. Na dosimetria da pena, você utilizou os antecedentes dos processos em curso dele. E aumentou nos antecedentes, né? Que essa primeira fase, ela é pena base. Você já aumentou a pena dele. Ele aí começou a cumprir a pena. Concorda comigo? No curso desse cumprimento de pena, aqueles 5 processos que foram elementos para aumentar a pena dele, eles foi absolvido dos 5. Toda uma hipótese acadêmica. Tá certo? Aí como fica? Teríamos que fazer uma revisão dessa dosimetria da pena? A pergunta que eu faço. Ou teríamos cometido uma injustiça na individualização da pena no princípio da culpabilidade penal? Deu para entender, gente? Esse ponto é importante. Deu para entender todo mundo? Todo mundo entendeu ou ficou dúvida? Prossegue? Então prossegue. Vamos lá. Prosseguindo. Então vocês já viram aí que... E agora vamos ver o teor da súmula 444. Eu vou dar uma lidinha, vocês em casa dão uma olhadinha na súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. É a súmula 444 do STJ. Não é súmula vinculante. Lógico, só serve de orientação de base. Entretanto, para efeito penal processual, alguns autores preferem a primeira posição.
Afinal, para decretar uma medida cautelar como prisão preventiva, que não é antecipação da pena, é crucial analisar se o réu é perigoso à sociedade, de modo a permanecer detido durante o processo. Exemplificando, uma pessoa acusada de roubo, que tenha outros processos em andamento pelo mesmo fato, não deve ficar em liberdade provisória, colocando ainda mais em risco a ordem pública social. É o que eu falei da periculosidade. Então, alguns autores sugerem a seguinte posição. Preste atenção, eu estou fechando já antecedentes. Primeira corrente, se você for trabalhar em medidas cautelares, como prisão preventiva. E segunda corrente, se você for dar uma decisão penal, seja definitiva ou terminativa. Esses fatos, isso vocês entenderam? Ou ficou dúvida? Bárbara, você entendeu, Bárbara? Sim, professor, está tudo ok aqui. Primeira corrente, que leva em consideração todos os antecedentes, independente de trânsito e julgado. Quando você for dar uma medida cautelar, prisão preventiva, certo? Você utiliza a primeira corrente. Quando você for dar uma sentença que vai terminar o processo, seja ela terminativa, porque é uma sentença judicial, né? Ela pode ser definitiva ou não. Pode haver recurso para o tribunal. Mas aí você vai utilizar a segunda corrente. Você só vai utilizar na dosimetria da pena os antecedentes com trânsito em julgado. Mas se você for dar uma medida cautelar, você pode utilizar a primeira. Esse é o entendimento mais coerente no mundo moderno atual. Deu para entender, gente? Todo mundo? Leandro, deu para entender, Leandro? Ficou legal? Luiz, deu para entender? Posso prosseguir? Posso prosseguir? Vamos lá, prosseguindo. A conduta social é o próximo passo. Gente, eu estou vendo aqui na televisão, porque eu deixo desligada a televisão, e para a aula é até bom, porque surgem casos, né, reais, né? Que a gente vai vendo casos reais, e a aula é muito espontânea, participativa. E nós estamos vendo o menino Miguel, né? E aí está se aventando até, inclusive, está tendo manifestação lá em Recife, está uma onda de manifestação que está agora surgindo por causa do menino Miguel. A patroa manda a empregada, a moça servidora, eu nunca falo empregada, colaboradora, né? Hoje em dia não se fala mais funcionário, se fala colaborador, que é a pessoa que colabora com você, o material, o capital humano, a pessoa humana é tão imprescindível que não deve ser rebaixada. É colaboradora, no sentido mais amplo. Tem mais importância sair com um cachorro, e aí também todos os animais devem ser respeitados, não tenho dúvida nenhuma. Então, e deixar uma criança de 5 anos para a patroa tomar conta. Não sei se por impaciência ou para querer se livrar da criança. Lógico que não foi doloso. Não foi doloso, vírgula. Olha só o raciocínio que eu vou fazer. Eu não estou analisando o caso concreto, que eu não tenho os autos na mão, nem posso fazê-lo. Estou analisando para fim de aula. Hipótese é uma coisa que não é, faz de conta que é, para ver como seria. Então ela coloca, não foi doloso, vírgula. Ela coloca o menino dentro do elevador, eu nunca vi isso, indo sozinho. É uma história meio esquisita, estranha. No mínimo aí negligente, né? Por negligência, culposo. Ela coloca o menino no elevador, coloca o 9º andar. O menino fica apertando as teclas lá. Coitado, não sabia o que era aquilo. O menino nunca. A menina sempre traquino. E será que ela não assumiu o risco do resultado morte? Não seria um dolo eventual? O que a levaria para a júri popular. Entendeu? Então, assim, quando a gente estuda direito, mas essa irresponsabilidade, eu estou falando, não seria o dolo eventual assumir o risco de produzir morte? Ou seria culpa? Aí é uma discussão interessante. Porque a gente tem que tomar conta. Aí a gente viu no semestre passado, no primeiro período, quando o crime é comissivo ou omissivo. No caso, essa omissão dela é terrível, né? Para ela foi dada a situação de garante. Ela tem o dever de garantia. Ela tem o dever de garantir que quando a mãe volte, o menino está protegido por ela. Aqui nós temos uma divisão. Leandro já acha culpa, Susan já acha dolo. E Helena?
Abandono incapaz, não sei. Não sei se... Mas, professor, na realidade, eu estou começando a ouvir essa história, eu não tenho uma opinião ainda formada, porque eu estou começando a ouvir agora, eu estava sem ver muito televisão. Mas eu acho que foi culposa, né? Não sei, acho que foi culpa. Mas Negligência. é considerado dolo. Porque, por exemplo, uma criança de 5 anos no elevador, uma criança de 5 anos sozinha no elevador, é uma história de louco, uma história estranha, porque lhe é dado o dever de garantia. Olha, eu vou sair com cachorros, a senhora fica com meu filho. É um dever de cuidado, lógico, né? Ela pega essa criança, bota no elevador, aperta o nono. Esse é um negócio ela está assumindo o risco da criança morrer no elevador. Na minha opinião, doloso para júri popular. Mas vamos lá. Porque as pessoas no Brasil, a gente faz direito o direito é um freio muito grande. Tanto o direito, como a psicologia, como o autoconhecimento, como a psicanálise. Eu acho que criança tem que ter o máximo cuidado. Já tendo cuidado já é perigoso. Lá por o dolo direto não. Dolo direto não. Mas o dolo eventual sim, na minha opinião. É minha opinião. Eu não conheço os autos, não estou vendo pela televisão, achei estranho. Mas o direito é bom porque você passa por medo. Diga, Joyce. Professor, eu pessoalmente discordo da sua opinião pelo seguinte. Diga, meu querido. Enquanto a gente tem a presunção da inocência, nesse caso específico do elevador, eu vejo o seguinte. Qual é a real intenção da mulher quando coloca a criança no elevador? Eu inclusive, fico à vontade de falar isso, porque esse fato já aconteceu comigo. Uma certa feita, eu tinha uma moça que eu tinha um relacionamento, quando eu era solteiro, ela tinha um filho, só que um menino de 20 e poucos anos de idade, às vezes que o meu maior interesse, na verdade, era namorar com a mãe da criança. Um dia a gente ia para a praia, coloquei o menino no elevador, da mesma forma que a mulher fez em Recife. E a criança subiu, era um prédio de 6 andares, a criança subiu, e eu pensei que a mãe ia pegar, que era no 2º andar que ela morava. A criança desceu no 3º andar, foi no 4º, e por não saber, né, não ter um senso de localização, que ele tinha uns 6, 7 anos na época, ele queria ficar com a mãe, e eu já estava lá embaixo esperando. Tentei segurar ele quis entrar no elevador, eu fiz, então vá. Naquele momento, óbvio, né, era bem mais novo. Não acho que justifica o erro, entenda, é isso que eu estou colocando para o senhor. Só que naquele momento eu estava angustiado, nervoso com outros problemas, que pode ter sido o caso dessa senhora também, né? Então, aí eu deixei a criança entrar no elevador, porque a gente não presume que, na verdade, a criança que vai entrar no elevador vai sofrer qualquer risco. Aí coloquei a criança no elevador, pensando que a mãe já estaria lá em cima, no 2º andar, já para sair, porque ela disse, já estou saindo. Eu disse, então vá que você vai descer com sua mãe. E deixei. Para minha surpresa, logo depois, a mãe desceu e o menino não desceu. Por quê? Porque ele desceu num andar acima e ficou chorando na porta da vizinha. Graças a Deus, não era um prédio que tinha comunicação com escada, nada disso, que já tinha aquelas portas antifogo. Então, ele só saía no hall dos apartamentos. Então, eu vejo que ali houve a infelicidade e acho que ela deve ser responsabilizada. Acho que deve existir o crime, na verdade, da forma culposa, que é o interesse que tem no ordenamento jurídico. A fim de quê? A fim de atender que ela não teve a intenção. A prova maior disso é que a própria moça que trabalha com ela deixou a criança com ela por confiar, por saber da responsabilidade e, principalmente, nenhuma mãe vai deixar um filho com uma pessoa que não confie, haja vista que até mesmo pelos cuidados prioritários da criança, não só da segurança, mas também do carinho, se fosse uma pessoa que fosse maldosa, eu vejo que ela teve uma grande infelicidade e deve pagar por isso, deve ser responsabilizada, mas de forma culposa. Por quê? Porque em si, o sentimento dela, inclusive, ela não teve a intenção. Ali poderia ser até um próprio filho dela, que no momento ela estava impaciente, ela disse, suba, quer subir, entre no elevador e sube, e apertou o botão, percebe? Agora, eu vejo sempre como é a situação, voltando ao que o senhor falou de Floyd aí, peço até perdão aos colegas, porque eu não estou participando muito da aula, talvez até alguns estejam gostando, né, que eu às vezes interfiro, porque meu celular está com um problema aqui, eu não estou conseguindo tocar direito dele, vou levar daqui a pouco para assistência. Mas, voltando à situação do Floyd, o que eu vejo é o seguinte, há informações, não sei, como o senhor bem falou, não conheço os autos, que o Floyd tinha trabalhado como policial, já como segurança de uma boate. Já existia uma rixa, como o senhor falou, daquela luta de rixa, vindo do ordenamento jurídico brasileiro, não americano.
Então, no meu pensamento ali, o que o policial fez é indesculpável, tá? É indesculpável. Porém, ali não foi só um crime de racismo, foi um crime de rixa. Infelizmente, se você for parar para pensar, se ali fosse uma pessoa branca no lugar do Floyd, não teria essa repercussão tão grande, percebe? É o mesmo caso da criança aqui em Recife. A mídia, infelizmente, por não ter conhecimento jurídico, do ordenamento, das variáveis que acontecem, que a gente, quando começa a estudar o direito, a gente vê a questão da culpabilidade, do crime doloso, na verdade, intenção, a essência da intenção do crime, que eu acho que é o grande foco da situação aí. O policial, no fundo, naquele momento que ele colocou o joelho em cima, ele asfixiou o rapaz e ele perdeu a noção, que é um caso parecido, para o senhor lembrar, aconteceu em São Paulo, aqui, com o segurança do supermercado, que asfixiou um rapaz com o próprio peso do corpo na frente da mãe. Não sei se o senhor lembra disso. E um menino e um rapaz não bem, viu? Um rapaz Por que negro. não houve essa repercussão? Por que não houve essa repercussão mundial aqui em São Paulo, com o mesmo caso, uma mesma situação? A diferença foi que o outro, na verdade, colocou só o joelho. Percebe? Então, as variáveis humanas podem partir de país para país. Porém, humanamente falando, nós temos todos os valores de vidas iguais, que é o que eu coloco uma coisa engraçada para o senhor pensar. Ontem, assistindo ainda ao jornal, Michael Jordan, que é um dos maiores jogadores de basquete americano, doou ontem 100 milhões de dólares, ou seja, em dinheiro do Brasil, 500 milhões de reais para a luta contra o racismo. Aí a gente olha e fala assim, porra, bacana, porreta que o cara fez. A pergunta que eu faço para o senhor, que é isso aí para todos os colegas pensarem. Eu já estive 4 vezes na África. Uma vez no Marrocos, uma vez na Guiné Equatorial, uma vez na África do Sul e uma vez no Egito. A fome lá é devastadora. A gente fala afrodescendente e esquece a origem, que é por isso que eu não gosto dessa situação que acontece hoje no mundo. Ninguém viu, eu já vi criança lá, que quando eu voltei do Marrocos, numa certa feita, perto do deserto do Saara, eu fiquei 4 dias sem comer. Por quê? Porque eu vi crianças lá que comiam uma vez por semana pele e osso. Aqui no Brasil ninguém passa fome, a gente fica com esse discurso aí, mas a fome extrema aqui não se passa, na África passa. Mas você não vê ninguém que defende afrodescendente, como o Michael Jordan, pegar 500 milhões, que hoje a população que passa fome na África são simplesmente 50 milhões de pessoas. É como você desse 100 dólares, 500 reais a cada pessoa lá que alimentar, com certeza, mais de 6 meses, que o custo lá é muito baixo. Mas para isso eles dão dinheiro. Então, a mídia, eu estou citando esse ponto para entender que a mídia, na verdade, ela coloca as visões deturpadas da situação jurídica e da realidade muitas vezes. Eu acho que é válido o que está acontecendo, não poderia deixar impune a situação nos Estados Unidos, como aqui também não em São Paulo, como também não a criança. E acho que a questão, diferentemente lá nos Estados Unidos com George Floyd, ali, para mim, deveria ser, na verdade, crime doloso, que ele teve a intenção do policial de matar. Ele perdeu ali a noção e ele quis matar realmente, que o cara disse, rapaz, não consigo respirar, e ele não cedeu, percebe? Mas é diferente do caso da menina em Pernambuco. É isso que eu entendo. Acho que em Recife deveria ser culposo. Só isso. Perfeito, Jorge, perfeito. Hoje à noite vai ter 21 horas um debate. Eu vou mandar o link para quem quiser participar. Professor Roque da UNEB, professor Tiago Freitas da UFBA, sobre a questão do racismo estrutural. A gente está promovendo esse debate, vai ficar gravado também, para depois vocês assistirem, que é um tema que está em voga, muito interessante. Certo? Agora, eu acho o seguinte, nos 2 casos, você não vê um policial asfixiar um homem branco. Então, por aí existe a presunção desse racismo, né? Eu acho que está bem acentuado o racismo estrutural na nossa sociedade. Isso é uma verdade. Eu continuo achando que a moça pode ser considerada, pode ser um dolo eventual. Mas vamos lá. Vamos fechar aqui, depois vamos dar uma esticadazinha, dar uns 5 minutos de intervalo e dar uma esticadazinha para a gente adiantar um pouquinho o nosso lado aqui. Anota aí, súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça, 241. Nós vimos a 444 anteriormente, agora 241. Aí essa súmula, eu vou ler ela, vocês lerem em casa também. A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e
simultaneamente como circunstância judicial. Eu vou explicar. Nessa primeira fase, porque o processo da dosimetria da pena, ele é 241 do STJ. É incidência penal. Isso. 241 do STJ. Superior Tribunal de Justiça. Perdão, STJ. Então, nós temos aí 3 fases. Dosimetria da pena. Circunstância judicial, certo? Nós temos as agravantes e os atenuantes, circunstâncias agravantes e atenuantes, que é na segunda fase. A primeira fase agora do artigo 59, que vai levar a pena base, é circunstância judicial. Então, você não pode colocar uma determinada reincidência penal nas duas, que vai dar bis idem. Certo? Você não pode colocar na agravante e você não pode colocar nos antecedentes. Ou você vai colocar na circunstância judicial, que é na pena básica, ou você vai colocar na segunda fase, que são agravantes e atenuantes, circunstâncias agravantes e atenuantes. Essa é a explicação para a súmula. Pessoal, vamos voltar daqui a 5 minutos e já estaremos na conduta social. Tá bom, gente? Daqui a pouquinho nós estaremos na conduta social.